Diácono Reginel, irmãos e irmãs. Jesus também recebeu o batismo e do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Celebramos o batismo do Senhor Jesus e ao mesmo tempo nos preparamos para a festa de nosso padroeiro. Hoje, terceiro dia, uma breve reflexão sobre a sua missão. Primeiro, uma reflexão sobre o batismo. Jesus, o Santo, batiza-se não por necessidade, mas para santificar as águas, usadas em nosso próprio batismo. E diz Santo Agostinho, para proclamar com sua humildade o que para nós era uma necessidade. E institui o batismo, como lemos em Mateus 28. Ide, pois, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Catecismo da Igreja, a partir do número 1262, apresenta um duplo efeito. O primeiro efeito de purificação do pecado original, e aqueles que batizados na adolescência, juventude, vida adulta, também dos pecados atuais. Esse é o primeiro efeito, purificação do pecado. E já aponta aí um caminho para onde todos nós batizados deveríamos viver e nos preocupar: a luta contra o pecado, porque a primeira realidade do batismo é a superação do pecado. E aquele que foi batizado ou batizada deveria viver na graça, portanto, fora do pecado. O segundo efeito, o novo nascimento. E esse nascimento marca uma configuração a Cristo, a filiação divina, o pertencimento a Deus. E como essa realidade da configuração a Cristo, como essa realidade de ser filho de Deus, filho amado de Deus, como essa realidade do pertencimento a Deus precisa ser melhor entendido e mais aprofundado por nós. Tenho dito nas missas desse fim de semana, como se tivéssemos um entendimento melhor e maior de que pertencemos a Deus, tantos comportamentos que temos não teríamos. Metas estabelecidas seriam outras. Preocupações também deixaríamos de ter, muitas. Temos, porque de forma desproporcional, porque queremos a vida segura em nossas mãos. E esquecemos que nossa vida pertence a Deus. A consciência de pertencimento a Deus estabeleceria para nós um maior abandono, uma maior confiança em Deus. Ainda esse novo nascimento, experimentado no batismo, também gera uma inserção no corpo de Cristo. E essa inserção no corpo de Cristo, ela não só nos vincula a Cristo como cabeça, mas ela nos vincula entre nós como membros, como irmãos. E também deveríamos aprender mais sobre o que é ser irmão, o que é pertencer ao mesmo corpo. Porque podemos olhar para o lado, vemos pessoas que nós não conhecemos, vemos pessoas que são muito diferentes de nós, e ao mesmo tempo poder dizer: meu irmão, minha irmã. E não apenas falar isso com os lábios, mas experimentar essa pessoa ao lado, desconhecida, diferente, como irmão, como irmã. E ainda a incorporação à igreja.
faz parte também desse novo nascimento. Agora, eu pertenço à igreja, eu sou a igreja. Não só eu pertenço à igreja, mas você e eu, nós somos a igreja. Pensa aí no seu íntimo, eu sou a igreja católica. Esse novo nascimento nos faz igreja. Igreja que por vezes nós criticamos. Igreja que por vezes nós agimos como se ela fosse uma realidade diferente de nós. Quantas vezes já ouvimos comentário ou já o fizemos? O velório não tinha a igreja presente, no hospital não tinha a igreja presente. Mas quem é a igreja? Associam quando fala isso, igreja ao padre. Associam como fala isso, igreja ao diácono. Só que, calcula quantas pessoas eu tenho, eu como pároco, aqui da matriz, quantas pessoas tem no raio aqui entre as paróquias, que estão sob minha responsabilidade. Impossível se fazer presente na vida de todos. Mas a igreja pode se fazer presente na vida de todos, porque você é a igreja. E no hospital, pode de repente o padre não conseguir estar lá, mas você pode estar lá e você é a igreja. Num velório, pode ser que o padre não consiga estar presente, mas você está lá e você é a igreja. Então, precisamos, a partir da reflexão do batismo, entender e aprofundar o nosso conhecimento. O batismo iniciou-nos na vida cristã e foi um verdadeiro nascimento para a vida sobrenatural. Não mais pautamos nossa vida sobre realidades concretas. Agora nós vivemos do sobrenatural, vivemos para o sobrenatural. E o resultado dessa nova vida é uma certa divinização do homem e capacidade de produzir frutos sobrenaturais. Deus age por meio de mim, mas Deus age por meio de você. Deus pode consolar por meio das tuas palavras. Deus pode curar por meio da tua vida. Porque a partir do batismo, todos estamos aptos a ações sobrenaturais. Deus não faz distinção entre pessoas. Ouvimos isso na segunda leitura de hoje. E foi também tema da homilia passada sobre a Epifania. Todos podem receber o sacramento do batismo, mas é preciso ter consciência. O jovem, o adulto, ou no caso da criança, seus pais e padrinhos, precisam ter consciência que assumir o batismo é professar o credo. E quando fala professar o credo é crer, é acreditar em cada uma dessas verdades. Não questioná-las, não duvidar delas, mas acreditar. Assumir o batismo é celebrar os sacramentos, celebrar a Santa Missa. E celebrar a Santa Missa não é só estar presente, é participar ativa e conscientemente, como nos ensina o Concílio Vaticano II. E participar ativa e conscientemente é também o empenho de estar na graça de Deus para poder receber a Sagrada Comunhão. Celebrar os sacramentos é buscar frequentemente a confissão e os demais a seu tempo. Assumir o batismo é praticar os mandamentos da igreja e da lei de Deus. Temos 10 mandamentos da lei de Deus, 5 mandamentos da lei da igreja. Não é selecionar, vivê-los.
Isso é o batismo. Vivendo assim, com o que professamos, com o que celebramos, com o que vivemos, caminharemos na vontade de Deus. E viveremos a santidade. Iremos expressar com essa vida, com esse estilo de vida, uma busca de santidade, que foi também vivido por nosso padroeiro, São Gonçalo. E hoje, esse terceiro dia, uma palavra sobre a missão de São Gonçalo. Depois de sua ordenação, direcionado a uma paróquia de Portugal, ali viveu alguns anos. Depois saiu por um longo tempo em peregrinação e evangelizando de forma, enquanto fazia sua peregrinação, Roma, Terra Santa. Depois retorna a Portugal e, caminhando por Portugal, chega a uma pequena capela em ruínas. Uma capela abandonada, destruída fisicamente e vazia de fiéis. O padre Gonçalo estava por volta dos seus 60 anos, 63 anos de idade, e percebeu que era sua missão reconstruir, não só fisicamente a capela, mas reconstruir a fé daquele povo. Devolver a fé àquele povo. E começa o seu trabalho e dedica aquela capela a Nossa Senhora da Assunção. E aí começou a perceber um obstáculo. A capela ficava em uma margem do rio e na outra margem do rio, vilarejo. Esse rio que corta e que dividia a capela e o vilarejo, rio Tâmega. Um rio largo, bem diferente do rio em Boaçu. Então, um rio largo, que no período de cheia, tornava-se inviável a travessia, e muitas pessoas já haviam morrido, tentando fazer a travessia durante o período de cheia do rio. E ele percebe então a necessidade de construir uma ponte, para ligar a capela e o vilarejo. É a imagem que temos pintada aqui, no coro, é a construção dessa ponte. E em torno a essa construção, muitos milagres foram acontecendo. E como sacerdote, nunca deixou de evangelizar. Levou à conversão homens e mulheres de má conduta, transformou aquele lugarejo em um lugar de amor e de santidade. Era muito procurado por doentes que vinham à sua procura para serem curados. Enquanto o dia que eu fui a Amarante, passei um dia e meio em Amarante e vi um grande fluxo de pessoas indo visitar a igreja. Pessoas de fora, turistas, de lugares distantes, indo para visitar a igreja e rezar junto à imagem de São Gonçalo. Então, a missão de São Gonçalo. Olhando para esse recorte da vida de São Gonçalo, trago mais um tema que liga com o primeiro e o tema central de hoje do batismo: a vida moral e o testemunho missionário. Catecismo da Igreja 2044. A fidelidade dos batizados é condição primordial para o anúncio do Evangelho e para a missão da igreja no mundo. É preciso ter, então, uma coerência entre aquilo que falamos e aquilo que nós vivemos. Sem essa coerência, o anúncio fica vazio de sentido, vazio de significado. Nós não somos perfeitos. Nenhum de nós aqui é perfeito. Mas é preciso perceber
que há em nós um esforço, uma busca, um empenho por coerência. E continua o texto. Para manifestar diante dos homens a sua força de verdade em radiação, a mensagem de salvação deve ser autenticada pelo testemunho de vida dos cristãos. A mensagem deve ser autenticada pelo testemunho de vida dos cristãos. Por isso não podem vir à igreja, rezar na igreja e sair da igreja. E lá, fora da igreja, ter um outro comportamento, uma outra atitude, como se fosse uma outra vida, uma outra pessoa. A fé precisa dar unidade à nossa vida. Ou seja, no trabalho, na faculdade, no colégio, na família, com os amigos, uma pessoa só. Um homem, uma mulher, um jovem de fé. O testemunho de vida cristã e as obras realizadas com espírito sobrenatural são meios poderosos para atrair os homens à fé e atrair os homens a Deus. São José Maria Escrivá vai falar de ser homem e mulher de uma peça só, né? Íntegro. Escutamos na segunda leitura ainda sobre Jesus. Andou por toda parte fazendo o bem. Viver fazendo bem é o que deve ser encontrado, percebido na vida de todos nós. É o que se espera de um jovem, de um homem, de uma mulher que busca santidade. Viver fazendo o bem. E tudo aquilo que fizer, fazer bem feito. Peçamos a intercessão de nosso padroeiro São Gonçalo, para que sejamos capazes de viver com fidelidade e coerência o nosso batismo, e que assim possamos alcançar a santidade, semeando bem em todas as nossas ações. Assim seja. Amém.